tanto não estar limpa, que como karma, ela trouxe um problema que até então eu não tinha falado, mas eu vou revelar aqui nesse vídeo. Chegamos às considerações finais sobre essa série que eu batizei desse espírito, chamada Alma Vingadora. Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, eu peço encarecidamente que você assista aos vídeos anteriores com o máximo de atenção possível. Este é o 10º vídeo que eu estou fazendo sobre esse espírito, suas vidas passadas, por toda a trajetória, né? Até estar nessa sua atual reencarnação. E como é que tem sido a sua evolução. Mas é claro, antes de mais nada, eu quero fazer aqui a minha propaganda para você, para que você tenha o conhecimento. Se você quiser fazer terapia, entre em contato comigo, terapia quântica avançada ou terapia de vidas passadas. É só mandar um e-mail para fernandaruser.terapeuta@gmail.com para maiores informações. Ok? A respeito desse espírito que eu batizei de alma vingadora, tem alguns detalhes que eu preciso passar mais, e lembrando também a todos vocês que quem ficou com dúvida, deixa aqui nos comentários que eu faço vídeos, obviamente, posteriores, né? Pra estar respondendo vocês. A gente tem uma playlist aqui só de respondendo vocês, né, gente? Olha só, eu quero lembrar alguns detalhes. Uma recapitulação muito rápida. Passou pela civilização fenícia, Grécia Antiga, Índia, Egito, terras nórdicas, França, Estados Unidos, Itália e Brasil. Mas tem mais vidas do que essas que eu citei, porque tem aquelas vidas mais relâmpagos, que morrem muito jovem, desencarnam muito jovem, que a gente não tem muitos detalhes. Na verdade, eu acabo tendo mais detalhes da vida presente, pela oportunidade que eu tive de conhecê-la e de conhecer pessoas próximas a ela. Da vida atual, vale recapitular o seguinte: a mãe dela já foi inimiga na vida dela em vidas passadas. E também foi a esposa dela nos Estados Unidos, quando ela era homem, que ela chega a matar. O irmão foi filho dela numa das primeiras vidas que foi lá na Grécia e ela manda matar. Tem um detalhezinho nesse rolê todo que é o seguinte: observe o seguinte, ela foi morta pelo espírito que hoje é a mãe dela quando ela estava vivendo nas terras nórdicas. Depois, esse mesmo espírito ela reencontra nos Estados Unidos e é a sua esposa. Ela mata a esposa por questão de traição. E agora é a mãe. Quando eu falo aqui no canal, eu trago a noção de mundo que eu tenho, a noção de experiência espiritual que eu tenho de mundos superiores, planetas superiores, como você quiser chamar, porque isso pra mim na verdade é bem indiferente. É que de onde eu venho, a gente não precisa nascer mãe, pai, filho para aprender a amar. Então elas eram inimigas lá atrás. A mãe mata ela porque era inimiga. A mãe é nessa vida, né, gente? Falar de novo. A rival, a adversária, a inimiga, mata a alma vingadora. Reencontram-se anos depois, séculos depois, nos Estados Unidos. Ela é homem, casa-se. Ali eles têm uma oportunidade de apaziguar aquela raiva, aquele instinto primitivo oriundo dessa vida de terras nórdicas que ela viveu pelo casamento. Não deu certo, ela acaba matando. Parece uma vingança inconsciente, até porque nesse espírito não cogitava a situação, a questão de vidas passadas naquela época. E nessa atual encarnação ela é a mãe, mas elas vivem em conflitos, então elas não têm um cotidiano extremamente amistoso. Por outro lado, a mãe é muito bacana com ela. Tudo aquilo que ela quer, eu percebo que a mãe acaba dando. Então muitas das coisas que ela conquistou nessa vida foi por intermédio da mãe, não foi muito pelo esforço dela, não. É algo que ela custa admitir. E você se lembra quando eu digo assim, nossa, não dá pra contrariar, porque você acaba se tornando inimigo dela, inimiga dela, se porventura você discordar de alguma situação, se você tiver uma opinião diferente da dela, sobretudo se for dar alguma opinião sobre ela, a pessoa dela, o trabalho dela, ou algo que ela execute. Ela não sabe lidar muito bem com a crítica. Literalmente, ela não sabe lidar bem com a crítica. E é óbvio, a mãe que foi inimiga lá atrás, que também é um espírito antigo, enfim, faz as coisas que faz pela filha, muitas vezes critica. Quando a mãe critica, a filha não leva em consideração. Acha que a mãe está criticando por criticar. Muitas vezes chegou a comentar que, na verdade, a mãe não passa de uma narcisista. Mas eu, olhando de fora nessa situação, observo esse espírito e penso que é o contrário. Eu acho que a narcisista é ela. Se tivesse que dar um diagnóstico. Das pouquíssimas vezes que eu tive a oportunidade de conversar com esse espírito, me chamou a atenção, isso tem já algum tempo, alguns anos, porque a primeira conversa que eu tive com ela, e foi por questões da espiritualidade, foi o seguinte. Ela dizia assim, palavras dela, eu acho que eu não faço parte deste mundo. Eu acho que eu vim de um outro planeta, porque eu não sou como as outras pessoas. E aí ela falava nisso pelo sentido de casar, pelo sentido da criminalidade, pelo sentido do poder, pelo sentido das pessoas fazerem qualquer coisa para conquistarem poder e afins. Mas aí eu sempre fico com uma pulga atrás da orelha, porque quando eu acho que a pessoa se julga muito superior e eu, na minha sensibilidade, não consigo ter essa sensação quando eu conversava com ela, eu fico assim, pois então, será que essa pessoa se conhece? Será que ela realmente tem noção dela mesma? Porque se você assistiu aos vídeos anteriores, você vai entender o que eu quero dizer.
Até porque, observe, ela é justamente aquilo que ela nega nesse mundo que ela não se identifica. Não só no presente, porque a gente tem que considerar as vidas passadas, mas sim, é um espírito da Terra, um espírito errante, como eu sou, como você é, como a gente é. Se tá na Terra, tá errando, galera, e tá tudo bem, vamos também se perdoar um pouco, né? Mas, quando a pessoa não se perdoa, quando a pessoa não se conhece, ela começa a criar essas fugas e começa a dizer, não, eu não faço parte desse mundo, eu sou de um outro planeta, porque eu não vou fazer nada por poder, porque eu sou uma pessoa assim, assim, assado. Beleza, realmente ela não pratica, até onde eu tenho conhecimento, no atual dia de hoje que eu estou gravando esse vídeo, não se trata de um espírito que vai mandar matar o pai para ficar com a herança. Não acho que ela seja desse patamar, mas ela já foi e tem isso em essência e provavelmente esse espírito não se perdoa. Por isso essa autofuga, dizer que não é daqui quando é, ponto. Porém, ela comete erros, pecados, enfim, em proporções menores, mesmo porque a sua luz já aumentou em alguma proporção. Se você comparar e assistir os vídeos direitinho, você vai perceber o que eu estou falando. A luz dela já aumentou, ela já evoluiu. Se você comparar a época dos fenícios, se você comparar a Grécia Antiga, a Índia, enfim, ela deu uma boa evolução. Porém, lenta e ao longo aí de mais de um milênio. Não é uma evolução rápida. E mesmo diante da evolução que ela tem, nessa vida ela aprontou com aquela pessoa que ela considerava ser uma grande amiga para ela. Ela faz a amiga dela perder o trabalho porque a amiga se envolveu com um cara. Simples assim. A mulher perde o emprego, ela agiu levada pela vingança. Isso não é conduta de uma alma evoluída. Primeiro que ela não tem nem que perdoar. Falei no vídeo anterior, ela não perdoou a amiga. Mas ela não tem que perdoar. Ela não é dona da amiga, ela não tinha que exigir da amiga qualquer coisa que fosse. Então isso serve para a gente observar no dia a dia, nas nossas pequenas ações, nas nossas pequenas condutas. Nós não praticamos situações em que uma vingança fale mais alto, ou o orgulho, o egoísmo. E eu só falo isso para ajudar, porque com todos os erros e defeitos da minha pessoa, eu procuro estar realmente sempre olhando para dentro e falar, Fernando, que tu errou feio, criatura, deixa de ser tão egoísta, deixa disso, deixa daquilo, e vou fazendo isso. Cara, eu não sou a mesma pessoa que eu fui, e com certeza amanhã eu não vou ser a pessoa que eu sou hoje, porque o bom é a gente progredir, e nem que seja um pouquinho por dia, a gente progride, com humildade, mas é importante a gente admitir. E o grande problema dela é que nesse histórico ela não está limpa, tanto não estar limpa, que como karma, ela trouxe um problema que até então eu não tinha falado, mas eu vou revelar aqui nesse vídeo. Ela acabou ficando cega quando criança de um olho. Você assistiu bem aos vídeos anteriores de qual olho ela ficou cega? Como forma de expiação, necessidade do seu espírito e por maldade que ela fez lá atrás para aquela serviçal que ela faz um corte no olho esquerdo. Não sei se para você talvez vai ficar direito, não sei, é o esquerdo. Muito na infância, ela acabou ficando cega do olho esquerdo. Em alguns momentos eu falei nos vídeos passados, o olho dela cresceu demais, ela tinha muita inveja, ela isso ou ela aquilo, tudo ela olhava demais. Aquela coisa, tipo, parecia que os olhos saltavam do rosto dela. E nessa vida, além dela ter esse problema seríssimo de visão, sendo cega de um olho, ela também tem outra coisa, que ela não gosta de mostrar o rosto, de jeito nenhum. Ela não tira uma foto, ela não... Gente, é a era da tecnologia, né? Você tá em evento de fim de ano com amigos, faculdade, seja o que for, evento de família, ela não tira foto. Se ela tira foto, ela tem que colocar 10 mil filtros na foto. Ela não consegue se aceitar de jeito nenhum. E o pior, que a época de hoje também não ajuda, né? Porque nós vivemos numa era em que a vaidade fala muito mais alto, sobretudo no Brasil. Nessa atual existência, ela continua sendo uma pessoa muito relaxada com o seu corpo, com a sua aparência. Só em caso de extrema necessidade ela é de se arrumar. É o tipo de pessoa que, se duvidar, ela vai ficar assim 2 dias sem tomar banho. Brasil, é calor, é estranho, né? São alguns pontos que eu traço e trago pra cá, pra você que gosta desse assunto. Isso não é um vídeo de um julgamento, é uma análise. Eu sempre fiz isso, eu gosto desse assunto pra entender, tentar entender aquela alma, aquele pensamento, aquela mente. Fiz isso comigo, fiz isso com muitas pessoas que cruzaram o meu caminho e trouxe isso pra minha vida, que a gente sempre faz de um jeito ou de outro. Uns de uma maneira errônea, de ficar julgando ou menosprezando. Cada um tem uma dificuldade, óbvio, mas tentar apreender com uma história desse patamar que traz todo esse passado e que faz com que a gente possa olhar para dentro também. O que mais me chamou a atenção, e por isso que eu pedi para a espiritualidade que me fornecesse
O histórico dessa pessoa, dessa alma vingadora, não foi só pelo desfecho que ela teve com essa amiga em comum, mas era sobretudo quando ela dizia que ela não fazia parte desse mundo, que ela era de um mundo superior. Mas quando ela falava, as poucas vezes que eu tive a oportunidade de conversar, eu sentia dentro dela muita raiva da vida, raiva de tudo. Ela falava e eu sentia aquela raiva. Eu via que aquilo era fuga, eu ficava curiosa, por que ela tá fugindo? Agora eu sei e compartilho aqui com vocês. Dentre outras histórias, e sobretudo com essa, eu aprendi que enquanto a gente não olhar para dentro com autocrítica e não autopiedade, fica muito difícil a gente conhecer a si mesmo. E vai ficar cada vez mais fácil a gente querer fugir. Como ir para um outro planeta, não reencarnar mais, não casar, não ter filhos, ou seja lá o que for. Quando isso não tem necessariamente a ver com missão, mas tem a ver com você e o fato de você não suportar o meio X que está vivendo. Aí você tem que perguntar, mas por que é que eu não suporto? Será que você é tão evoluído assim que por isso você não suporta? Ou é uma consciência pesada? Geralmente a gente só foge quando a gente está pesado, não tem coragem ou não tem sabedoria também de poder lidar com as situações que nos sufocam. Quantas vezes eu estive em situações de grandes arrependimentos por meus erros ou de muitas dores por eu estar vivendo situações de grandes conflitos externos e internos, e a única coisa que eu queria era não fazer mais parte desse mundo. Fugir nunca foi a solução, porque para onde você for, o problema vai te acompanhar. E se o problema é você, é o caso. A pessoa tem que se aceitar. Então ela não consegue lidar com a aparência, não consegue lidar com a sexualidade, não tem amigos, é uma pessoa que vive isolada, finge ter amigos, mas ela não tem amigos de essência, e não sei se ao futuro ela pode recair a ponto de cometer um assassinato ou um suicídio ou coisa parecida com aquilo que a gente já viu em outras de suas vidas. Torço, desejo que ela se recupere e que ela não caia mais em tentação, porque é só assim que a gente evolui, quando a gente consegue segurar o freio dos nossos instintos mais primitivos. É isso. Esta é a reflexão que eu trago, as minhas considerações finais a respeito da alma vingadora, com mais alguns detalhes que eu acho que eu não tinha mencionado antes. Fica aqui aberto, então, aos comentários deste vídeo para que você pergunte se ficou dúvidas e também que você faça a sua sugestão de conteúdo. Um beijo enorme na sua alma, fiquem com Deus. Minha gratidão por ficarem comigo até aqui. Até o próximo vídeo.